Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito da Pixar Animation Studios. Vocês já devem ter ouvido falar naquele conceito de eras da Disney, né, relacionado ao Walt Disney Animation Studios, que é o outro estúdio de animação da Disney. A Era de Ouro, que é lá os primeiros filmes da Disney, Era de Prata, Era de Bronze, Renascença, Revival, vocês já ouviram falar nisso. Pois é, e sobre a Pixar? Quais são as eras da Pixar? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, já vi algumas postagens sobre isso em redes sociais, e eu comecei a refletir a respeito desse assunto. Afinal, não existe uma definição muito certa de quais são as regras da Pixar. E hoje eu vou dar pelo menos a minha leitura a respeito desse assunto. Na minha visão, quais são as eras da Pixar como um todo, e talvez eu surpreenda vocês. Vamos lá? Chega de falar, vamos pro que interessa logo, roda a vinheta. A Pixar Animation Studios foi fundada em 1986 como uma divisão da Lucasfilm, aquela mesmo do George Lucas, que fez Star Wars, enfim, que era para ser especializada em produzir animações em 3D, e os fundadores foram Ed Catmull, John Lasseter e Steve Jobs. Mas as ambições dos criadores desse estúdio iam muito além do que apenas criar um software para poder produzir animação em 3D. Eles queriam mais, eles queriam contar histórias, e foi aí que surgiram os primeiros curta-metragens da Pixar e, posteriormente, o primeiro longa-metragem animado 100% em 3D da história do cinema, que é Toy Story, lançado em 1995. De lá pra cá, a Pixar se consolidou como um dos maiores, se não o maior estúdio de animação do mercado norte-americano e talvez do mundo inteiro, com grandes sucessos, grandes franquias. E hoje a gente vai falar, como eu já antecipei na introdução, a respeito das eras desse estúdio, cada um dos momentos da história da Pixar, se baseando obviamente nos filmes lançados nessas eras, assim como, obviamente, as eras da Disney que eu mencionei anteriormente. Eu vi uma postagem em algumas redes sociais que está sendo bem difundida, vi em outros lugares também, que eu vou até colocar aqui para vocês darem uma olhada, que de forma simplória divide a história da Pixar em 3 eras: a Era de Ouro, a Era das Sequências e a Era do Renascimento, do Ressurgimento, algo do tipo, próximo ao que seria o Revival da Disney. E apesar de algumas coisas fazerem algum sentido nessas eras específicas, eu acho que alguns nomes e alguns filmes isolados a gente precisa analisar de forma mais profunda, e eu não concordo 100% com essa era da Pixar que muita gente comenta, essas 3 eras da Pixar. Por isso que eu vou dar aqui qual que é a minha leitura e a minha visão dessas eras para vocês. Diferentemente dessa postagem e do que muita gente acaba difundindo por aí, eu acredito que a história da Pixar até agora não se dividiu em 3 eras, mas sim em 4 eras bem distintas para mim. E vamos começar com a primeira era, que é a Era do Surgimento, que na minha visão durou desde 1986 até 1999. Por que a Era do Surgimento? Apesar da primeira animação da Pixar ter sido lançada apenas em 1995, Toy Story, existe todo um processo criativo e toda uma batalha que a Pixar acabou travando para conseguir finalmente lançar esse filme. Desde o desenvolvimento dos softwares para poder produzir essa animação, desde a busca por investimento para poder fazer essa animação, até a busca de uma parceria com um grande estúdio de Hollywood para poder lançar essa animação nos cinemas, que no caso acabou sendo a Disney a parceira. E antes de poder lançar Toy Story, a Pixar experimentou muito, lançou curtas, lançou até outros curtas com brinquedos, é o caso de Teen Toy, por exemplo, foi experimentando, foi testando até finalmente conseguir chegar no nível altíssimo de patamar que é Toy Story. E se Toy Story, em sua história como um todo, viveu uma grande batalha para existir, as 2 obras seguintes do estúdio também têm em seu cerne, nos seus nascimentos, grandes batalhas para poder finalmente vir à vida. São os casos de Vida de Inseto, de 1998, e Toy Story 2, de 1999. No caso de Vida de Inseto, ter que enfrentar novamente a desconfiança, tanto do público quanto da indústria, com o segundo projeto. Se o primeiro projeto vinha carregado de desconfiança, a partir do momento que esse primeiro projeto se prova uma grande obra, talvez uma obra-prima até do estúdio, cai um peso de responsabilidade muito grande em cima do segundo projeto, e isso com certeza afetou a produção de Vida de Inseto. O mesmo vale para Toy Story 2, que além de enfrentar também o peso de ser uma sequência de Toy Story e de carregar esse legado de um estúdio que estava começando tão bem assim, Toy Story 2 ainda vinha completamente na contramão do que era feito em
em sua época. Nos anos 90, a própria Disney e Hollywood acreditava que sequência não era algo que dava certo no cinema. Isso era coisa para ser feito com baixo orçamento para DVD. Olha só que diferença dos dias atuais, né? E por isso, boa parte dos filmes da Disney tinham suas obras originais lançadas no cinema, mas as sequências de baixo custo para home video, seja animação ou live action. E ela queria o mesmo para Pixar com Toy Story 2, mas a Pixar bateu de frente e batalhou para conseguir construir uma obra no mesmo patamar de qualidade ou até superior em qualidade ao primeiro filme e com lançamento nos cinemas, o que era completamente fora do padrão da época. Portanto, eu separo esses três filmes como uma era isolada da Pixar, justamente por esse caráter de batalha que esses filmes travaram para conseguir finalmente nascer e viver. E o segundo fator é um fator que eu achei curioso para depois as próximas eras, que a gente vai conversar mais pra frente, que é um filme Toy Story servindo como separação de uma era para outra. A Pixar surgiu com Toy Story e para mim a primeira era, que é essa era do surgimento, acabou terminando também com o filme Toy Story, que foi Toy Story 2 em 1999. Entrando nos anos 2000 foi que a Pixar finalmente chegou pra mim na sua era de ouro. Era que durou de 2000 até 2010 e pra mim conta com 8 filmes. São eles Monstros S.A. de 2001, Procurando Nemo de 2003, Os Incríveis de 2004, Carros de 2006, Ratatouille de 2007, Wall-E de 2008, Up Altas Aventuras de 2009, até também terminar com Toy Story 3 em 2010. Diferentemente dos três casos anteriores, que foram batalhas para que os filmes pudessem acontecer de verdade, a partir de Monstros S.A., a Pixar já estava consolidada como um grande estúdio de animação de Hollywood, e com o nível das obras que a Pixar lançou, uma sempre melhor que a outra, ela chegou nessa consolidação da marca, se tornando uma marca gourmet, uma marca de alta qualidade, que era sempre relacionada a, se é filme da Pixar, é coisa boa, porque, convenhamos, o filme mais fraco desse período é Carros, que é um filmão, e fora Carros é só nota 10, nota 10, nota 10. É uma sequência de ideias originais maravilhosas, do mesmo grupinho de pessoas ali que acabaram fundando a Pixar e crescendo juntos. Uma sequência de sucessos financeiros, sucessos de repercussão com a crítica, sucessos de repercussão com o público. Inclusive foi nesse período também que a própria Disney resolveu comprar a Pixar. E muita gente até acusa erroneamente a Disney de, após comprar a Pixar, Disneyficar a Pixar. Mas o que aconteceu na prática foi exatamente o contrário, porque quando a Disney compra a Pixar, o estúdio da Disney, o Walt Disney Animation Studios, estava completamente fracassado, não conseguia mais emplacar nada, e a ideia era fechar o estúdio da Disney e colocar o estúdio da Pixar como o estúdio da Disney. Foram os próprios funcionários da Pixar na época que acharam essa ideia um absurdo, e foi aí que surgiu a divisão que a gente tem hoje, da Walt Disney Animation Studios com a Pixar Animation Studios, como dois estúdios separados, mas a equipe criativa da Pixar assumiu também o controle criativo da Disney Animation, que saiu do período de baixa que vinha para viver o período de sucessos que viveu nos anos 2010. Portanto, eu acho que dá para resumir essa era de ouro da Pixar, esses 8 filmes dos anos 2000, como as obras-primas do estúdio. São os melhores filmes da Pixar, é sim o auge criativo do estúdio, que infelizmente ia viver uma baixa nos anos seguintes. Chegamos então à terceira era da Pixar, que é a era das sequências, que para mim durou de 2011 até 2019, e foram 10 filmes lançados ao todo. São eles Carros 2, de 2011, Valente, de 2012, Universidade Monstros, de 2013, Divertidamente e O Bom Dinossauro, de 2015, Procurando Nemo, de 2016, Carros 3 e Viva a Vida é uma Festa, de 2017, Os Incríveis 2, de 2018, e novamente finalizando uma era com Toy Story 4 em 2019. Foi nesse período que a Pixar acabou ganhando injustamente o estigma de estúdio que só faz sequências. Digo injustamente porque se a gente pega os anos 2000, foram só filmes originais com exceção de Toy Story 3 em 2010. Apesar do terceiro filme da Pixar ser uma sequência, já a Pixar demorou muito para realmente emplacar e começar a fazer diversas sequências. Muito diferente do que outros estúdios fizeram, como Illumination, Blue Sky, Sony Pictures Animation, que a partir do momento que pegavam uma galinha de ovos de ouro, já sugavam essa galinha ao máximo nos primeiros 5, 6 anos. A Era do Gelo, em 6 anos, tinha 3 filmes. O Meu Malvado Favorito, em 6 anos, tinha 3 filmes. Toy Story levou 15 anos para ter 3 filmes, por exemplo. E boa parte dessas sequências dos anos 2010 tinham aquele estigma de, nossa, tantos anos depois, finalmente a sequência. Então, apesar de sim, foram 6 sequências para 4 filmes originais nesse período, então foram sim mais sequências, eu acho injusto a gente acusar
taxar a Pixar de ser um estúdio que só produz sequências por causa desse alto nível desse período, porque não é o caso. A maioria dos filmes da Pixar e as grandes obras da Pixar são as originais. E, infelizmente, a grande característica desse período, além das diversas sequências que foram lançadas das obras clássicas da Pixar, pegando os maiores sucessos da Era de Ouro para contar novas histórias em cima, também é fato que boa parte dessas sequências da Pixar não são obras tão inspiradas assim. Inclusive, eu fiz um vídeo falando só a respeito da dificuldade da Pixar para fazer sequências e o link está no card para vocês darem uma olhada. E apesar do período ter 4 obras originais, e também é fato que entre esses originais tem pelo menos 2 filmes que são muito lembrados com carinho pelos fãs, os casos de Viva a Vida é uma Festa e, no meu caso, Divertidamente, que para mim é um dos melhores, se não o melhor filme da Pixar, também é fato que os outros 2 filmes acabaram se destacando negativamente entre os originais da Pixar, como uns dos mais fracos até então. Quando Valente lançou, ele era considerado um dos piores filmes da Pixar, fora Carros 2, que é um ponto fora da curva. O mesmo vale pro Bom Dinossauro quando lançou. Por isso que, criativamente, a era das sequências dos anos 2010, de 2011 a 2019, foram os anos de baixa criativa da Pixar. Foi o momento onde a Pixar mais encontrou dificuldade para contar novas histórias e encantar novamente o público. Era sempre uma repetição de uma fórmula e se escorando em um sucesso do passado, e quando vinha alguma coisa original, infelizmente essa coisa tinha uma grande chance de decepcionar. Nesse caso era 50-50, né? E a quarta era da Pixar é a era que eu mais discordo do que muita gente vem falando aí. Muita gente considera essa quarta era da Pixar como uma era de renascimento, até porque foi uma boa sequência de filmes originais lançados no início dessa nova era, mas eu discordo por 2 fatores. O primeiro, boa parte dos filmes originais lançados de 2020 até agora são filmes que não conseguiram uma grande aclamação de todo mundo. Se você pega a Era de Ouro da Pixar, aqueles 8 filmes dos anos 2000, são filmes que são unanimidade. Eu não conheço uma pessoa que não goste de algum daqueles filmes, talvez apenas Carros. É o único ponto fora da curva. De resto, todos os filmes são unanimidade. Se você pega os melhores filmes dessa nova era da Pixar, nenhum desses filmes é unanimidade. Tem muita gente que gosta de alguns e muita gente que não gosta de outros. Eu sou um fã incondicional de Soul, de Dois Irmãos e de Turning Red. Mas eu sei que Soul, muita gente não gosta por achar adulto demais. Dois Irmãos, muita gente não gosta por achar formulaico demais. Turning Red, muita gente não gosta por achar bobinho e infantil demais. Assim como eu não gosto de Luca por achar ele simplesinho demais. Eu não gosto de Elementos por achar ele clichê demais. Eu não gosto de Hélio por achar ele repetitivo e sem sal demais. Então nenhum desses novos filmes dessa nova era acabam se tornando unanimidade, como era a Pixar na Era de Ouro. Por isso que não dá pra chamar essa era de um renascimento. Também, boa parte das coisas que pautaram esses filmes da Pixar nesse período são as incertezas por trás de seus lançamentos. Foi um período marcado pela pandemia. O primeiro filme da Pixar nesse período foi um filme que foi lançado uma semana antes do mundo acabar, tudo fechar, todo mundo ir pra casa, e isso afetou a performance do filme, tanto que até hoje é o filme mais esquecido da Pixar, pede até pro Bom Dinossauro. Depois disso, a Pixar veio sofrendo nas mãos da Disney, com filmes sendo lançados diretamente no Disney Plus, enquanto os filmes da própria Disney Animation ganhavam lançamentos mesmo que limitados nos cinemas, o que foi uma grande injustiça e o que acabou influenciando negativamente na marca do estúdio. E quando a Pixar finalmente retornou aos cinemas, novamente retornou cercada de incertezas, porque Lightyear, apesar de ter uma estreia razoável, não foi bem aceito e teve uma performance pavorosa nas bilheterias. Em seguida veio Elementos, que acabou batendo o recorde negativo de pior estreia da Pixar até então, e batalhou para conseguir alcançar bons números de bilheteria. Em seguida, Divertidamente 2, que aí se escora numa fórmula de sucesso, faz o que ela fez na era das sequências para ter sucesso e acaba se tornando a maior animação de todos os tempos em bilheteria de Hollywood, perdendo só para uma animação chinesa. Mas logo em seguida veio o Hélio, que mais uma vez bate o recorde negativo de pior estreia da história da Pixar. Portanto, com tudo isso circundando essa era da Pixar, eu só consigo chamar essa era da Pixar de era das incertezas. Incertezas sobre a qualidade, incertezas sobre o lançamento, incertezas sobre a repercussão e o sucesso com o público. Tirando Divertidamente 2, em relação a todos os outros filmes, há incertezas, há problemas, há um grande baque na marca da Pixar, que está batalhando e lutando duramente para conseguir se recuperar como uma das maiores marcas e um dos maiores estúdios de animação do cinema. Tá, mas e o futuro? A Pixar tem mais alguns filmes agendados para os próximos anos e eu acho que já dá pra gente começar a fazer umas projeções de como vão ser as próximas eras. E eu já vou fazer uma previsão do futuro aqui e bater um martelo. Pra mim, a era das incertezas, que é essa que eu estou falando até agora, termina ano que vem,
por dois fatores. O primeiro, alguém tem alguma certeza do que vai acontecer com cara de um, focinho de outro? Apesar do filme aparentemente ter uma proposta bem mais cômica do que os outros filmes da Pixar de toda a sua história, é mais um filme original da Pixar. E a Pixar com originais vem sofrendo nos cinemas, então não dá pra gente saber se o filme vai conseguir conquistar o público ou não. E a única certeza que a gente tem é que logo após lança Toy Story 5. E ora, não é Toy Story que vem encerrando todas as eras da Pixar desde então, pelo menos nessa nossa reflexão aqui. Toy Story 2 fechando a primeira era, a era do surgimento, Toy Story 3 fechando a segunda era, a era de ouro, Toy Story 4 fechando a era das sequências e enfim Toy Story 5 fechando a era das incertezas com finalmente mais um grande sucesso na franquia. Ou não dá pra saber se Toy Story 5 vai ser um sucesso, dada a repercussão não tão positiva assim do quarto filme. Porém, eu vejo uma grande esperança para o futuro, e essa esperança se chama Gato, filme da Pixar que lança logo após Toy Story 5 em 2027. E eu vou fazer mais uma previsão do futuro aqui. Para mim, Gato tem cara de ser aquele típico filme que arrasa quarteirões e que encanta todo mundo, tal como um Robô Selvagem, da DreamWorks, ou um Gato de Botas 2, ou um Homem-Aranha no Aranhaverso, ou um Divertidamente da Pixar. Eu acho que se tem um ponto de virada para Pixar finalmente deixar de viver essa era das incertezas e novamente se consolidar como um estúdio de sucesso, é com um grande número de bilheteria vindo de Toy Story 5 e finalmente um grande filme premiado, com uma história muito bonita e um visual inovador para esse estúdio, que vai inaugurar sim uma nova era a partir de então. Então aqui fica o nosso exercício de futurologia, né? O Pete Docter disse que daqui pra frente eles vão entrar em uma mescla de, para cada filme original lançado, uma sequência para conseguir se manter vivos no mercado. Talvez essa seja a grande tônica da próxima era. Temos Gato, filme original já anunciado, teremos mais originais, como o próprio Pete Docter prometeu, mas já temos mais sequências prometidas. São os casos de Os Incríveis 3 e Viva a Vida é uma Festa 2, esse que chega em 2029. Portanto, pra mim o que eu chamo de Era das Incertezas termina ano que vem com Toy Story 5 e daí em diante embarcamos em uma nova era, que só quando a gente chegar lá nós vamos saber qual é. Mas e aí, o que você achou dessa minha reflexão a respeito das eras da Pixar? Você acha que essa ideia de eras da Pixar que eu apresentei pra vocês faz sentido? Acha que não faz sentido? Concorda mais com aquela outra ideia apenas de 3 eras? Comenta aqui embaixo quais são as suas opiniões, eu tô bem curioso pra ver a opinião de vocês, porque esse foi um vídeo que eu tava bem empolgado pra fazer, justamente pra ver qual vai ser a repercussão com vocês. Então comentem bastante aqui, tá bom? Vocês sabem, eu sempre leio os comentários de vocês e sempre respondo os que eu posso, tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, e também inscreva-se no canal aqui e ative o sininho para ter acesso a mais vídeos como esse que vão lançar no futuro. Caso goste muito do vídeo, pode hypar ele, se essa opção estiver disponível para você, ou então deixar um valeu demais, que é tipo uma gorjetinha que você me dá e que me ajuda demais. E caso queira ter acesso a conteúdo exclusivo e fazer parte de um grupo de WhatsApp comigo, além de aparecer entre esses nomes que estão aparecendo aqui embaixo, você pode tornar-se um membro do canal de Cinéfilos, tá bom? Venha fazer parte dessa comunidade super bacana que sempre cresce. Também deixo o convite para vocês darem uma olhada nas minhas outras redes sociais. Lá vocês também vão ter acesso a mais conteúdo e também um contato muito mais próximo comigo. E por esse vídeo é isso, eu vou deixar como recomendação aqui aquele vídeo que eu mencionei, onde eu falo das sequências da Pixar, caso não tenha visto, dê uma olhada aqui. E vamos falar também um pouco de Hélio, a nova animação de estúdio que está em exibição nos cinemas. Então fique comigo no canal de Cinéfilos e muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!